Sejam bem-vindos, filhos prediletos de Maria, assim como ela nos chama carinhosamente. Vamos para a nossa formação do Tratado da Verdadeira Devoção da Santíssima Virgem. 16º dia. Tratado, parágrafo 168. Qualquer pessoa, portanto, sem receio de ilusão comum às pessoas de oração, que quiser avançar no caminho da perfeição e achar segura e perfeitamente Jesus Cristo, abrace todo o coração esta devoção à Santíssima Virgem, que talvez ainda desconheça. Entre neste caminho excelente, que não conhecia, e que eu lhe mostre. É um caminho trilhado por Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, nosso único chefe. Os fiéis que o trilharem não podem estar enganados. É um caminho fácil devido à plenitude da graça e da unção do Espírito Santo, de que está cheio. Ninguém que marche neste caminho se cansa nem recua. É um caminho curto que em pouco tempo nos leva a Jesus Cristo. É um caminho perfeito onde não há lama, nem poeira, nem a menor sujeira do pecado. É, enfim, um caminho seguro que, de um modo reto e garantido, sem voltas para a direita ou para a esquerda, nos conduz a Jesus Cristo e à vida eterna. Entremos, portanto, neste caminho e marchemos dia e noite até a plenitude da idade de Jesus Cristo. Artigo 6º. Essa devoção dá uma grande liberdade interior. 169. Sexto motivo. Esta prática de devoção dá às pessoas que a praticam fielmente uma grande liberdade interior, que é a liberdade dos filhos de Deus, visto que por essa devoção nos tornamos escravos de Jesus Cristo, consagrando-nos todos a Ele nesta condição. Este bom mestre, em recompensa do cativeiro por amor a que nos submetemos, tira primeiro a alma de todo escrúpulo e temor servil, que a constrange, escraviza e perturbam. Segundo, ele alarga o coração por uma santa confiança em Deus, fazendo considerá-lo como Pai. Terceiro, inspira-lhe um amor terno e filial. Sem me deter em amontoar razões para provar esta verdade, contento-me de citar umas passagens históricas que li na vida da Madre Inês de Jesus, religiosa jacobina, do convento de Lanreg e Auvergne, a qual morreu em odor de santidade neste mesmo lugar em 1634. Não tinha ela ainda 7 anos, quando, numa ocasião, sofrendo tormentos do espírito, ouviu uma voz que lhe disse que se ela quisesse livrar-se de todos os seus sofrimentos e ser protegida contra todos os seus inimigos, se fizesse quanto antes escrava de Jesus, de sua Mãe Santíssima. Mal chegou em casa, entregou-se inteiramente a Jesus e Maria, como lhe aconselhara a voz, embora não soubesse antes em que consistia essa devoção. Tendo encontrado uma corrente de ferro, cingiu com ela os rins e a usou até a morte. Depois desse ato, todas as suas penas e escrúpulos cessaram, e ela se achou numa grande paz e bem-estar de coração. Isto a levou a ensinar essa devoção a muitas outras pessoas, que a fizeram grandes progressos, entre outros, a M. Ollier, que instituiu o seminário de São Sulpício, e a muitos outros padres eclesiásticos do mesmo seminário. Um dia, a Santíssima Virgem lhe apareceu e lhe pôs ao pescoço uma cadeia de ouro para lhe testemunhar a alegria de tê-la como escrava de seu filho e sua. E Santa Cecília, que acompanhava a Santíssima Virgem, disse-lhe: Felizes os fiéis escravos da Rainha do Céu, pois gozarão da verdadeira liberdade. Tibi servire libertas. Artigo 7º. Nosso próximo aufere grandes bens desta devoção. 7º motivo. O que pode ainda nos levar a abraçar essa devoção são os grandes bens que por ela receberá no nosso próximo. Pois, praticando-a, exercemos para com ele a caridade de uma maneira eminente, já que lhe damos pelas mãos de Maria o que temos de mais caro, isto é, o valor satisfatório, impetratório de todas as nossas boas obras, sem executar o menor dos bons pensamentos e o mais leve sofrimento. Consentimos em que tudo que adquirimos e que havemos de adquirir de satisfações, seja até a hora da morte, empregado conforme a vontade da Santíssima Virgem, a conversão dos pecadores,
ou a libertação das almas do purgatório. Não é isto amar perfeitamente o próximo? Não é este o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo que se reconhece pela caridade? Não é este o meio de converter os pecadores, sem temer a vaidade, e de livrar as almas do purgatório, sem fazer quase nada mais do que aquilo a que cada um está obrigado em seu estado? Para conhecer a excelência deste motivo, seria preciso conhecer bem e converter um pecado. O que é converter um pecador ou livrar uma alma do purgatório. Bem infinito, maior que criar o céu e a terra, pois que é dar a uma alma a posse de Deus. Mesmo que por esta prática não se livrasse mais do que uma alma do purgatório, ou se convertesse apenas um pecador, não seria isto bastante para induzir todo homem verdadeiramente caridoso e abraçá-la? É preciso notar ainda que nossas boas obras, passando pelas mãos de Maria, recebem aumento de pureza, por conseguinte, de mérito e de valor satisfatório e impetratório. Por isso, elas se tornam muito mais capazes de aliviar as almas do purgatório e de converter os pecadores, do que se não passassem pelas mãos virginais e liberais de Maria. O pouco que damos pela Santíssima Virgem, sem vontade própria, é por uma desinteressada caridade. Torna-se, em verdade, bem mais potente para abrandar a cólera de Deus e atrair sua misericórdia. E há de verificar-se a hora da morte que uma pessoa fiel a esta prática terá, por este meio, libertado inúmeras almas do purgatório, convertido muitos pecadores, conquanto só tenha feito as ações comuns e ordinárias do seu estado. Que alegria haverá em seu julgamento! Que glória na eternidade! Artigo 8º. Essa devoção é um meio admirável de perseverança. 8º motivo. Finalmente, o motivo mais poderoso que, de certo modo, nos induz a essa devoção à Santíssima Virgem é constituir um meio admirável para perseverar na virtude de ser fiel. Como se explica que a maior parte das conversões dos pecadores não seja durável? De onde vem a facilidade de recair no pecado? Por que a maior parte dos justos, ao invés de avançar de virtude em virtude e adquirir novas graças, perdem muitas vezes o pouco de virtudes e graças que tinham? Esta infelicidade provém, como já o demonstrei, de que o homem, sendo tão corrompido, tão fraco, tão inconstante, fia-se em si próprio e crê-se capaz de guardar o tesouro de suas graças, virtudes e méritos. Por esta devoção, confiamos à Santíssima Virgem, fiel por excelência, tudo o que possuímos. Tomamo-la por depositária universal de todos os bens da natureza e da graça. É em sua fidelidade que confiamos, no seu poder que nos apoiamos, em sua misericórdia e caridade que nos baseamos, para que ela conserve e aumente nossas virtudes e méritos, a despeito do demônio do mundo e da carne, que envidam todos os esforços para nos arrebatar. Dizemos como bom filho a sua mãe: isto é, minha boa mãe soberana, reconheço que até o presente muito mais graças tenho de Deus recebido por vossa intercessão de que mereço. E minha funesta experiência me ensina que bem frágil é o vaso em que guardo esse tesouro, e que por demais fraco e miserável sou para conservá-lo em mim. Recebei em depósito tudo que possuo e conservar-mo por vossa fidelidade e vosso poder. Se me guardardes, nada perderei. Se me sustentardes, não cairei. Se me protegerdes, estarei a salvo de meus inimigos. É o que diz São Bernardo para inspirar-nos esta prática. Enquanto Maria vos sustenta, não caís. Enquanto vos protege, não temeis. Enquanto vos conduz, não vos fatigais. Sendo-vos propícia, chegarei ao porto de salvação. O mesmo parece dizer São Boaventura em termos ainda mais claros. A Santíssima Virgem, diz ele, está não só detida na plenitude dos santos, mas também guarda e detém os santos na plenitude, para que esta não diminua. Impede de suas virtudes se dissipem.
que seus méritos pereçam, que se percam suas graças, que os prejudiquem os demônios. Impede, por fim, que nosso Senhor castigue os pecadores. A Santíssima Virgem é a Virgem fiel que, por sua fidelidade a Deus, repara as perdas que Eva infiel causou por sua infidelidade e que obtém de Deus a fidelidade e perseverança para aqueles que a ela se apegam. Por isso um santo a compara à âncora firme, porque o retém e impede de sobraçar no mar agitado deste mundo, onde tantas pessoas naufragam por não se firmarem nesta âncora inabalável. Prendemos, diz ele, as almas à vossa esperança, como uma âncora firme. Foi a ela que os santos mais se agarraram e prenderam os outros, como fito de perseverar na virtude. Felizes, 1000 vezes felizes os cristãos, que agora se apegam fiel e inteiramente a ela, como uma âncora firme. Os arrancos da tempestade deste mundo não os farão submergir, nem perder os tesouros celestes. Bem-aventurados que nela buscam abrigo como na arca de Noé. As águas do dilúvio de pecado que afogam tanta gente não lhes farão mal, pois os que se guiam por mim não pecarão. Eclesiástico 24:30. Diz ela com a sabedoria. Bem-aventurados os filhos infiéis da desgraçada Eva, que se apegam à mãe, a Virgem fiel, que permanecem sempre fiéis e que não faltam jamais a sua palavra, e que a ama aqueles que a amam. Não só de um amor afetivo, mas de um amor efetivo e eficaz, impedindo-os por uma grande abundância de graças, de recuar na virtude ou de cair no caminho, perdendo a graça de seu filho. Esta boa mãe recebe sempre por pura caridade tudo o que lhe entregamos em depósito. Desde que ela o recebeu, como depositária, é obrigada por justiça, em virtude do contrato de depósito, a guardá-lo para nós. Do mesmo modo que uma pessoa a quem eu confiasse 1000 escudos seria obrigada a guardá-los para mim, de tal modo que, se por sua negligência meus 1000 escudos se perdessem, seria ela, com justiça, a responsável. Mas isto não acontece, pois Maria, a Virgem fiel, jamais deixaria se perder por sua negligência, e que lhe tivéssemos confiado. Antes passarão o céu e a terra do que ela ser negligente e infiel para com aqueles que dela se fiam. Pobres filhos de Maria, extrema é vossa fraqueza, grande vossa inconstância, viciado o vosso íntimo. Sois, eu o confesso, da mesma massa corrompida que os filhos de Adão e Eva. Mas não percais, por isso, a coragem. Consolai-vos, regozijai-vos. Eis o segredo que vos ensino, segredo desconhecido de quase todos os cristãos, até dos mais devotos. Não deixeis vosso ouro e vossa prata nos cofres, já forçados pelo espírito maligno que vos roubou. Cofres por demais exíguos e fracos e velhos para conter um tesouro tão grande e tão precioso. Não depositeis a água pura e cristalina da fonte em vossos vasos manchados e infeccionados pelo pecado. Pode ser que o pecado aí já não esteja, mas o odor permanece ainda e a água ficará contaminada. Não despejeis vosso vinho fino em velhos tones, que já contiveram vinho ordinário. Ficar estragado e o perdereis. Embora me entendais, almas predestinadas, falo mais abertamente. Não confieis o ouro de vossa caridade, a prata de vossa pureza, as águas das graças celestes, nem os vinhos de vossos méritos e virtudes a um saco roto, a um cofre velho e quebrado, a um vaso contaminado e corrompido, como vós sois. Porque sereis pilhados pelos ladrões, isto é, os demônios que buscam, espreitam noite e dia um momento próprio para o ataque. Estragareis com o mau odor do amor próprio, da confiança própria, da vontade própria, tudo que Deus vos dá de mais puro. Depositai, derramai no seio e no coração de Maria todos os vossos tesouros, todas as vossas graças e virtudes.
Maria é um vaso espiritual, um vaso honorífico, um vaso insigne de devoção. Depois que aí se encerrou o próprio Deus em pessoa, com todas suas perfeições, este vaso tornou-se todo espiritual e a morada espiritual das almas mais espirituais. Tornou-se honorável e o trono de honra dos maiores príncipes da eternidade. Tornou-se insigne na devoção e a morada dos mais ilustres em doçura, em graças e virtudes. Tornou-se, enfim, rico como uma casa de ouro, forte como a torre de Davi, puro como a torre de Marfim. Oh, quão feliz é o homem que tudo deu a Maria e que nela confia em tudo, por tudo. Ela é todo de Maria e Maria é todo dele. Pode dizer afoitamente como Davi: Maria foi feita para mim. Ou com o discípulo amado: eu a tomei como toda a minha riqueza. Ou com o próprio Jesus Cristo: todas as minhas coisas são tuas e as tuas são minhas. Termina aqui o 16º dia. Vamos agora às orações. Ladainha do Espírito Santo. Ladainha de Nossa Senhora. Saudação a Nossa Senhora.
Salve Maria! Entramos agora na primeira semana dos exercícios espirituais, no conhecimento de si mesmo.